Bom dia, muito bem-vindo ao canal da Igreja Aliança de Alphaville. Eu sou o pastor Marcos e mais uma vez estamos juntos nesta manhã de domingo para agradecermos a Deus por mais este dia e também pela oportunidade de podermos meditar na palavra dele. Hoje eu gostaria de falar com você sobre leite com manga e o Evangelho. O que tem a ver leite com manga e Evangelho de Jesus? Eu era jovem, pouco mais de 18 anos, estava indo ao trabalho quando me deparei com um outdoor, uma mensagem enorme dizendo: leite tal é bom até com manga. Leite tal é bom até com manga. Eu fiquei assustado, fiquei chocado com essa informação. Como assim? Como leite com manga é bom? Leite com manga mata. Leite com manga leva a óbito. Era assim que eu tinha aprendido, era assim que eu cria. Essa era a informação que movia a minha consciência e a minha vida. E agora estava diante de uma informação que contradizia o que eu cria. Eu fui para o trabalho com aquilo na cabeça. Quando eu voltei, passando por outra avenida, a mesma mensagem: leite tal com manga é bom. Eu confesso que aquilo me deixou intrigado. Será que eu deveria aceitar aquela mensagem como correta, como certa, como verdadeira? Ou eu deveria permanecer com a minha verdade, com a minha opinião, com aquilo que eu tinha aprendido? Aquilo me incomodou e eu fui lutando com aquilo dentro de mim. Cheguei a comentar com a minha mãe, falando que eu tinha visto aquilo, depois ela viu também, mas ela mantinha a opinião que ela tinha recebido da sua família. Leite com manga faz mal, e a tia fulana de tal, tio fulano de tal lá do interior, eles tomaram leite, comeram manga e morreram ou quase morreram. Então, eu lutei com essa informação durante um tempo, né? Até que eu me convenci que aquela empresa devia ter razão em dizer aquilo. Eles não iriam praticar um suicídio mercadológico, um suicídio empresarial. Imagina passar uma informação mentirosa dessa, as pessoas começarem a tomar leite com manga e morrerem. Olha o prejuízo que iria causar para a empresa, talvez falência. Além disso, acreditava que tinham pessoas do governo, ou pessoas da saúde, que não permitiriam uma situação dessa. Então eu comecei a, dentro de mim, vamos dizer assim, na minha mente, comigo mesmo, juntar algumas evidências que me convenciam que eu devia abrir mão daquele conhecimento que eu tinha, daquela certeza que eu tinha, daquela convicção que eu tinha, para assumir uma nova convicção, uma nova fé, uma nova postura. Então, isso eu fiquei algumas semanas pensando sobre isso, até o dia em que eu comprei manga e fiz uma vitamina de manga com leite e tomei. E tudo bem, estou aqui, sou eu mesmo, realmente sou eu. Bom, o que isso tem a ver com o Evangelho? O que aconteceu comigo foi uma espécie de conversão. Eu estava convicto de uma verdade, eu estava convicto de uma ideia, de um conceito, eu estava convencido que a mensagem que eu tinha recebido era a mensagem correta, que eu devia me pautar por essa verdade,
E então eu me vi diante de uma outra mensagem que conflitava com aquela. Ou leite com manga mata, ou leite com manga é bom. As duas coisas não podem ser verdade. As duas coisas não podem ser finalmente a mesma coisa. Tanto faz se você tomar ou não tomar, você não vai morrer, mas é bom. Quer dizer, eu tinha que escolher, eu tinha que fazer uma opção. E eu fiz. Obviamente que esse exemplo não significa que eu estava diante de uma situação muito complexa, mas para mim era um gesto de fé, vamos dizer assim, acreditar que eu podia tomar aquele copo de leite com manga que eu não iria morrer. Agora, voltando aqui para a palavra de Deus, para o Evangelho, o que isso tem a ver? Olha o que Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 10 e no verso 17. Ele diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Paulo está dizendo que a fé é produzida pela palavra. A fé é produzida por se ouvir a palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo. Então, naquele momento em que eu me deparei com aquela mensagem no outdoor, eu precisei decidir o que eu faria com aquela mensagem. Eu acataria aquela mensagem, eu acolheria aquela mensagem, eu receberia aquela mensagem como correta, mas se eu fizesse isso, eu tinha que abrir mão da outra mensagem, da outra ideia, do outro conceito, da outra fé. Isso a Bíblia chama de conversão. Isso a Bíblia chama de arrependimento. É quando eu deixo de confiar em mim mesmo, na minha opinião, nas minhas ideias, nos meus conceitos, na minha religião, e passo a confiar na mensagem de Cristo, na pessoa de Cristo. Então a conversão ou arrependimento é uma transferência de fé, é uma transferência de confiança. Eu deixo de confiar numa mensagem para confiar em outra. A Bíblia chama isso de conversão. E quando ela fala sobre isso, Paulo está dizendo aqui que a fé ela só é possível porque a mensagem foi falada. Então você, agora, ao ouvir essa mensagem, você vai tomar uma decisão. Todos tomamos uma decisão diante da mensagem de Jesus. Ou nós confiamos nela, ou rejeitamos. Ou abrimos mão daquilo que vínhamos crendo, que havíamos confiando, que estávamos convictos para receber a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, ou continuamos com as nossas verdades, com as nossas tradições, com os nossos conceitos e rejeitamos a nova mensagem, a mensagem de Cristo. Sempre acontece isso. Algumas pessoas falam assim, mas na sua igreja você prega, você vê conversão, você vê decisões? Eu digo sempre. Toda vez que eu prego tem decisões. Pessoas que creem e que não creem. Pessoas que aceitam e pessoas que não aceitam. Pessoas que abrem mão de uma ideia, de um conceito, de uma doutrina, de uma fé, para receber uma outra palavra, uma outra doutrina, uma outra fé. Então a conversão, ela é diária praticamente. Você tem uma conversão para Jesus, você tem um retorno a Cristo, a mensagem de Cristo. Confia no Evangelho, confia na palavra de Cristo, confia nos ensinos de Cristo.
Mas algumas vezes, durante a caminhada da fé, a gente precisa retornar, porque às vezes a gente começa a acreditar, a confiar em outras histórias, em outras narrativas, a gente acaba absorvendo certos conceitos que podem conflitar com a mensagem de Cristo, com a mensagem do Evangelho. E aí a gente tem que se arrepender, tem que se converter, tem que voltar para o caminho. Então, isso é algo constante. Tá? Agora, o que é crer em Cristo? O que é a mensagem de Cristo? Paulo fala assim, aqui no capítulo de número 13, né? Desculpa, no versículo 9, capítulo 10 de Romanos, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha o que Paulo está dizendo. Precisamos confessar que Jesus é Senhor. A palavra Senhor, no Antigo Testamento, no contexto judaico, é Yahvé. Senhor é Yahvé, é o Deus do Antigo Testamento, é o Deus Criador. Então, o que Paulo está dizendo aqui é sobre a divindade de Jesus. Se você confessa, se você crê, e confessa que crê que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor, que Jesus é Yahvé, ou seja, Jesus é divino, e ele, por meio da ressurreição, ele está acima de tudo, de todos, inclusive na época do imperador de César, Augusto. Então você está salvo. Isso é crer em Jesus. Isso é crer na mensagem. Então, imagine assim, você está andando pela vida e aí você se depara com um outdoor que diz: Jesus Cristo é Senhor. Ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e foi elevado aos céus, está sentado no trono de onde reina. O que você faz com essa informação? Você crê? Ou volta para casa e continua do mesmo jeito? É isso que a palavra de Deus produz na nossa vida. Essa fé para crer. Então aqui ele está dizendo isso. Se você confessar, e ele diz assim, que Jesus é Senhor e ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a ação, ela é única. É crer e confessar. E quando isso acontece? Voltando ao meu exemplo inicial, quando eu comprei a manga e o leite, quando eu bati a manga com o leite, coloquei num copo e tomei, então eu confessei com a minha boca e com o meu coração, com a minha atitude, que eu estava crendo naquela mensagem. Quando a pessoa crê em Jesus, como ela confessa Jesus como Senhor? Ela transfere a confiança que ela tinha em outra pessoa, em outros deuses, em outros mestres, e põe essa confiança em Jesus. Então ela confessa que ela crê em Jesus. E a partir dali, ela começa a agir de acordo com essa fé. Ou seja, quando eu peguei o copo com a vitamina e tomei, eu realmente estava provando no que eu confiava.
essa obra, essa ação, evidencia uma crença interior. Então, a pessoa que crê em Jesus, ela transfere a confiança para Jesus, não é mais ela agora quem fala, não é mais ela quem define a verdade, é Jesus. Ela dá os passos necessários para se submeter a Jesus, que é batismo. No batismo, ela confessa que Jesus é Senhor da vida dela. No batismo, ela diz que recebe Jesus e a mensagem de Jesus e vai seguir essa mensagem através do batismo, através de tomar a ceia, dizendo que Jesus morreu e ressuscitou e está vivo. A ceia simboliza a morte de Cristo até que ele venha, e se ele vem é porque ele está vivo. Também dizer que Jesus é Senhor e reconfessar Jesus como Senhor significa que eu vou me associar à igreja, que eu vou fazer parte da igreja de Cristo e que eu vou ser um membro da igreja de Cristo e que eu vou ser ativo nessa igreja. Eu vou agir no meio dessa igreja e desse povo, tendo Jesus como Senhor da minha vida. Então, todas essas ações, essas práticas, elas vão confirmar aquilo que está dentro da pessoa. Ela ouviu a mensagem, ela creu na mensagem, ela confessa que Jesus é Senhor e ela age de acordo com essa mensagem. Por isso ele está dizendo, pois todo aquele que crê será salvo. Então, não é apenas dizer eu creio. Não é apenas dizer, interessante essa mensagem, interessante essa ideia, é muito diferente essa palavra, é muito diferente esse outdoor, que interessante, bacana, mas eu continuo aqui com a minha vida, eu continuo com a minha crença e é assim que eu vou viver. Não. Se houve conversão, se houve arrependimento, se houve mudança interior, se houve realmente um convencimento interno de que Jesus é a verdade, Jesus é o Senhor, Jesus é o caminho, então as ações, as práticas, elas serão de acordo com essa fé e com essa verdade. Por isso, fé e amor caminham juntos, porque amor é prática. Por isso Jesus disse que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre tudo é confessá-lo como Senhor, e amar o próximo, que é agir de acordo com o que Jesus quer que a gente faça. E o que Jesus quer fazer? Ele quer nos curar, nos restaurar, nos renovar, nos transformar. É isso que ele quer fazer. Ele quer sarar a nossa vida, os nossos relacionamentos. Ele quer eliminar a bagunça que a gente fez nesse mundo, que é dele, que ele criou e que nos colocou aqui para administrarmos, para sermos gerentes desse mundo. E o que a gente está fazendo com ele? A gente está bagunçando tudo. Por isso, o primeiro passo é ouvir a mensagem, é crer na mensagem e é tomar os passos e as decisões que a fé nos leva a tomar porque cremos nessa mensagem. É isso. Você já imaginou se a nossa sociedade realmente cresce em Jesus e realmente seguisse o que ele ensina? Como seria diferente os nossos relacionamentos? Como seria diferente a nossa sociedade hoje? É isso. Que esse Jesus possa ser Senhor da sua vida, Senhor no seu lar, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho, no seu lazer. Ele possa ser Senhor do seu coração, dos seus desejos, da sua imaginação, dos seus sonhos. Porque se você fizer isso, se você experimentar Jesus, você vai ver o quanto ele é bom e o quanto vai fazer bem para a sua vida. É isso aí. Que Deus continue mudando a nossa vida, transformando a nossa vida e nos ajudando, sempre que necessário, a respondermos a sua palavra
com arrependimento, com humildade, com conversão, para permanecermos firmes até o fim nesse único caminho que é Jesus. Amém? Pai amado, obrigado pela Tua palavra, por esta manhã maravilhosa. E obrigado, Senhor, porque podemos ouvir a Tua mensagem, ouvir a Tua voz e responder com fé. Responder dizendo, Jesus é Senhor. Jesus foi morto, foi sepultado, mas ressuscitou, está vivo, reina sentado no trono, de onde virá para buscar a sua igreja, para reunir o seu povo, para viver num novo céu e numa nova terra. Muito obrigado, Pai, por essa bendita esperança. E eu oro para que as pessoas que estão nos ouvindo hoje, Pai, se alguém porventura ainda não tem essa fé, não tem essa convicção, se alguém ainda está vivendo um conflito interno para saber a decisão que ela vai tomar com respeito a Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa trazer entendimento, convicção, arrependimento e conversão, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, nós Te louvamos e Te bendizemos e Te agradecemos. Amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência aqui no canal da Igreja Aliança. Se você ainda não se inscreveu no canal, você pode se inscrever aqui embaixo. Se você já se inscreveu, veja se o sininho está ativado, que aí você recebe as atualizações do canal. E se você quiser também nos ajudar a divulgar o canal da igreja, por favor, sinta-se à vontade para divulgar com quem você quiser. Está bem? Tenha uma excelente semana na paz e na força de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.